Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a ausência de Bia deixava todos à flor da pele. Cada minuto sem notícias aumentava a angústia de amigos e familiares. No hospital, a espera era sufocante e os olhares trocados diziam mais do que qualquer palavra. Thalia, por sua vez, parecia finalmente ter entendido que seu tempo ali chegara ao fim. Em conversa com Jacira, ela confessou que voltaria para o México. A convivência com os Alencar e suas armações, além da decepção com o rumo que as coisas tomaram, a fizeram repensar seus passos. Jacira, desconfiada, apenas assentiu, sem demonstrar qualquer emoção. Enquanto isso, Topete mostrou que, apesar da aparência brincalhona, tinha seus princípios. Ao ser provocado por uma garota que tentava se insinuar, ele deixou claro que não era homem de trair seus sentimentos. Enfrentou Orlando, que havia provocado a situação, e deixou o ambiente tenso com sua atitude firme. Na mansão Alencar, Maristela fervia de inveja. O sucesso de Basílio nos últimos dias a irritava profundamente. Ela não conseguia suportar vê-lo ganhando destaque, sendo elogiado por todos, enquanto suas próprias ações a deixavam cada vez mais isolada. Juliano, por sua vez, tentava mais uma vez se reaproximar de Clarice. Suas palavras, porém, já não tinham o mesmo efeito. Clarice permanecia fria, magoada e decidida a não cair novamente em suas armadilhas emocionais. Em meio aos dramas, Celeste fazia uma descoberta surpreendente. Edu, seu companheiro, estava se desdobrando em 2 empregos para manter as contas em dia. Tocada pelo esforço dele, ela passou a vê-lo com novos olhos. Ao saber da situação, Raimundo fez uma proposta inesperada. Ofereceu ao casal um apartamento, querendo ajudá-los a ter mais estabilidade e conforto. Nos bastidores, Basílio continuava a agir. Determinado a desmascarar os Alencar, ele entregou a Zélia um dossiê comprometedor, reunindo provas das falcatruas e mentiras da poderosa família. Zélia, com o documento em mãos, sentia que a hora da verdade estava prestes a chegar. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Eugênia e Jacira se uniram para impedir mais uma armação. Conseguiram, por pouco, salvar Teresa da armadilha montada por Thalia, que tentava usá-la como parte de sua despedida estratégica. A atitude heróica das duas impediu uma tragédia anunciada, mas o dia ainda guardava mais surpresas. Pouco tempo depois, Thalia foi presa, para alívio de muitos. O peso de seus crimes finalmente a alcançava. E quando a tensão parecia insuportável, a porta do centro cirúrgico se abriu. Laurentino surgiu, com o semblante cansado, mas firme. Todos prenderam a respiração. Com voz pausada, ele anunciou: a cirurgia de Bia terminou. A relação entre Raimundo e Juliano, que já vinha se desgastando, chega ao seu limite nos próximos capítulos de Garota do Momento. O rompimento entre os 2 sócios será definitivo após um episódio de violência envolvendo Beto. Raimundo, indignado ao descobrir que Juliano agrediu brutalmente o rapaz, não hesitará em enfrentá-lo. E o confronto acontecerá em pleno hospital, diante de todos. Tudo começa quando uma entrevista concedida por Marlene vem à tona. Nela, a ex-funcionária acusa a perfumaria carioca de roubar uma fórmula exclusiva. Juliano, tomado por fúria, acredita que Beto tenha sido o responsável pelo vazamento da informação à imprensa. Cego pela raiva, o empresário intercepta o jovem na rua e, sem qualquer diálogo, desfere um soco violento. Não satisfeito, ainda aplica uma rasteira, fazendo com que Beto caia com o rosto no chão, ferindo gravemente o queixo. Por sorte, Lígia presencia a cena e impede que algo pior aconteça. Desesperada, ela socorre o filho e o leva ao hospital. Lá, trata dos ferimentos e avisa imediatamente a Raimundo. Ao saber do ocorrido, Raimundo fica transtornado. A agressão gratuita de Juliano o deixa revoltado e ele toma uma decisão imediata. Rompe a parceria com a perfumaria carioca e encerra todos os laços profissionais com o antigo amigo. Para ele, nenhuma justificativa é aceitável diante de tamanha violência. No entanto, o caos não para por aí. Logo depois, todos são surpreendidos por uma notícia ainda mais devastadora. Bia sofre uma parada cardíaca e é internada às pressas. O colapso acontece após a jovem descobrir que Clarice não é sua mãe biológica.
A revelação, feita de forma inesperada, a abala profundamente, levando-a ao limite físico e emocional. Reunidos no hospital, amigos e familiares aguardam ansiosamente por informações. Mas, em meio à tensão, Juliano volta a perder o controle e, mais uma vez, tenta partir para cima de Beto, acusando-o de ser o causador de todos os problemas. É nesse momento que Raimundo intervém. Tomado por uma mistura de raiva, frustração e desilusão, ele parte para o ataque e acerta um soco certeiro no rosto de Juliano, colocando um ponto final em qualquer resquício de amizade que ainda restava entre eles. A confusão é interrompida com a chegada do médico, que traz uma atualização sobre o estado de saúde de Bia. A situação é crítica. A cirurgia que pode salvar a jovem envolve riscos, e a autorização precisa ser dada com urgência. Cabe a Beto, abalado com tudo o que está acontecendo, tomar a decisão mais difícil de sua vida. Em meio a tantos conflitos, revelações e dores, os personagens enfrentam provações que mudarão para sempre o rumo de suas histórias. Bia começa a passar mal subitamente, deixando todos à sua volta em pânico. Levada às pressas para o hospital, ela é examinada por Ernesto, que logo reúne a família Alencar para dar uma notícia difícil. O estado de saúde de Bia é grave. Ele explica que ela precisa ser submetida a uma cirurgia de emergência, sem garantia de sucesso. A revelação cai como uma bomba, provocando uma onda de desespero entre Maristela, Juliano e Clarice, que não conseguem conter as lágrimas e o medo do pior. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Alfonso e Teresa finalmente deixam de lado as hesitações e revelam um ao outro a paixão que há tempos vinha sendo reprimida. O amor entre eles floresce de forma intensa e ambos se permitem viver esse novo sentimento, apesar dos obstáculos e julgamentos que possam surgir. Na casa de Jacira, ela pede a Eugênia que fique de olho em Thalia, que anda cada vez mais ousada e provocadora. Jacira desconfia de suas intenções e teme que a moça esteja armando algo perigoso, especialmente em relação a Sérgio. Em uma conversa intensa com Orlando, Zélia finalmente tira um peso das costas. Ela confessa que não é irmã de Clarice, revelando que mentiu para se aproximar da família Alencar com outros interesses. A revelação deixa Orlando chocado e ele exige saber até onde vão as mentiras de Zélia. No hospital, Bia, fragilizada, se abre com Beto. Com lágrimas nos olhos, ela diz que está com medo, que não sabe se vai resistir à cirurgia. Beto segura sua mão com carinho e promete que estará ao lado dela, aconteça o que acontecer. O clima é de tensão e emoção. Enquanto isso, Arlete repreende Zélia por suas atitudes vingativas contra os Alencar. Ela tenta fazê-la refletir sobre os próprios erros e sobre os danos que está causando com sua obsessão por vingança. Em meio ao turbilhão de emoções, Teresa toma uma decisão importante e comunica a todos que está assumindo seu namoro com Alfonso. A notícia surpreende alguns, mas ela se mostra firme, deixando claro que não abrirá mão do amor verdadeiro por convenções sociais ou familiares. No casarão, Thalia continua se insinuando para Sérgio, que tenta manter a compostura, mas se vê cada vez mais pressionado pelas investidas da jovem. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Topete, cansado de depender dos outros, decide que é hora de mudar de vida e anuncia que vai procurar trabalho. A decisão surpreende a todos, mas é recebida com entusiasmo. No hospital, Clarice e Juliano acompanham com o coração apertado o início da cirurgia de Bia. Do lado de fora da sala de operação, os dois permanecem em silêncio, dominados pelo medo e pela angústia de perder alguém tão importante. A tensão é sufocante e a esperança se mistura à incerteza. Clarice vai protagonizar uma das cenas mais impactantes da novela ao mostrar que é capaz de qualquer sacrifício para proteger sua filha, Beatriz. Acusada injustamente de ter roubado o colar Mystique, uma joia valiosa que desapareceu misteriosamente, Beatriz corre o risco de ser condenada por um crime que não cometeu. Desesperada diante da possibilidade de ver a filha atrás das grades, Clarice toma uma atitude extrema. Procura Juliano Alencar, o verdadeiro mentor da armação, e faz uma proposta chocante que pode mudar tudo. A ex-professora de etiqueta, que já sofreu inúmeras humilhações nas mãos de Juliano, engole o orgulho e se dispõe a reatar o relacionamento com ele, mas impõe uma condição:
que Juliano confesse publicamente que o roubo do colar foi uma farsa criada pela própria família Alencar com o objetivo de incriminar Beatriz. Se você assumir o que fez, se confessar que armou contra a minha filha, eu volto a ser sua mulher. Do jeito que você sempre quis, propõe Clarice, com a voz embargada pela dor, mas determinada. O vilão, no entanto, a surpreende. Com frieza, Juliano não hesita nem por um segundo. Ri da proposta, debocha do sofrimento da ex-mulher e a rejeita com desprezo. Você acha mesmo que eu trocaria tudo o que tenho por você? Eu não sou homem de barganhar. E você, Clarice, não tem mais nada que me interesse de verdade, dispara ele, deixando claro que está mais preocupado com o próprio poder e orgulho do que com qualquer chance de redenção. Clarice sai dali arrasada, com o coração em pedaços. A tentativa desesperada de salvar Beatriz falha, e o sentimento de impotência toma conta dela. Mas antes desse confronto, a verdade sobre o colar começa a emergir de maneira inesperada. Tudo tem início após uma tensa discussão entre Maristela e Basílio. Ao perceber que o colar Mystique havia sumido do cofre da família, Maristela acusa o ex-genro de tê-lo roubado. Basílio, indignado, nega qualquer envolvimento. Mas é nessa troca de acusações que algo surpreendente acontece. Durante o embate, Maristela, em meio a um momento de confusão mental, acaba admitindo que entregou a joia à empregada Coralina, sem se lembrar exatamente das circunstâncias. A revelação, feita sem intenção, liga os pontos de um plano sujo para armar contra Beatriz. Basílio, ao perceber a gravidade do que ouviu, não perde tempo e procura Beatriz, Beto e Clarice para contar tudo. O grupo, perplexo, começa a juntar as peças e entende que tudo foi uma armação bem arquitetada por Maristela, Juliano e Glorinha para destruir a reputação de Beatriz. Clarice, revoltada com a injustiça, decide que não pode esperar mais pela ação da justiça formal e toma a frente, partindo pessoalmente para o confronto com Juliano, tentando arrancar dele a confissão que poderia libertar sua filha. Mas ao ser rejeitada, percebe que está diante de um homem que não tem escrúpulos nem limites. Ainda assim, a coragem de Clarice escancara sua força como mãe e como mulher, disposta a enfrentar qualquer sacrifício para proteger quem ama. Mesmo sem a confissão de Juliano, a verdade começa a se espalhar e ganhar força. A reviravolta está cada vez mais próxima, e a máscara dos Alencar começa a cair. Clarice, ainda abalada, sabe que não pode desistir. Seu amor por Beatriz é maior do que qualquer humilhação. E embora o caminho para a justiça ainda seja tortuoso, ela está mais determinada do que nunca a provar a inocência da filha. Nem que para isso tenha que enfrentar os inimigos mais poderosos e cruéis de sua vida. Visivelmente pressionado pela complexidade do caso, olha fixamente para Clarice e exige que ela revele, de uma vez por todas, sua verdadeira identidade. Diante dos olhares atentos dos presentes, Clarice respira fundo, hesitante. Por meses, ela viveu sob outra identidade escondida atrás de segredos e mentiras. Agora não há mais como fugir. O pedido do delegado não é apenas uma formalidade, é o início de um desfecho aguardado por todos. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Topete e Orlando protagonizam um desentendimento acalorado. Os dois, que já vinham acumulando atritos por divergências pessoais e profissionais, finalmente explodem em uma discussão pública. Gritos são trocados, acusações lançadas, e a tensão entre eles atinge um novo patamar. Orlando, irritado, se afasta ameaçando romper de vez qualquer laço com Topete, que fica furioso com a afronta. Em meio a essa confusão, Juliano, tomado por uma fúria cega, perde o controle e parte para cima de Beto. A agressão é rápida e violenta. O motivo? Um misto de ciúmes, rancor e frustrações mal resolvidas. Beto tenta se defender, mas acaba ferido. A situação gera comoção entre os que presenciam a cena e rapidamente a notícia se espalha. Na delegacia, Arlete presta um depoimento crucial. Ela fala abertamente sobre Valéria, revelando detalhes até então desconhecidos das autoridades. Suas palavras lançam uma nova luz sobre os eventos que antecederam o desaparecimento da jovem, apontando inconsistências na versão de alguns envolvidos. Arlete, com firmeza, deixa claro que há muito mais por trás da história do que aparenta. Paralelamente, Basílio decide retomar sua busca pelo misterioso colar Mystique, objeto de desejo e discórdia entre tantos. Determinado, ele segue pistas que podem levá-lo até a valiosa joia, certo de que sua descoberta será a chave para desvendar os mistérios que cercam o caso Valéria.
Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Eugênia, revirando alguns documentos antigos, faz uma descoberta surpreendente. Ela encontra o documento de identidade original de Clarice. A revelação reforça as suspeitas da polícia e pode ser a peça que faltava para esclarecer toda a verdade sobre quem ela realmente é. No núcleo familiar, Thalia aproveita a fragilidade emocional de Jacira para provocá-la. Com palavras afiadas e insinuações cruéis, ela deixa a rival à beira de um colapso. Jacira tenta manter a compostura, mas a tensão entre elas só cresce. No ambiente de trabalho, Edu começa a cometer erros graves. Distraído, inseguro e claramente abalado pelos últimos acontecimentos, ele passa a ser observado com desconfiança por seus superiores. Por fim, Juliano comparece à delegacia para prestar depoimento sobre a morte de Valéria. Diante do delegado, ele faz uma acusação bombástica. Afirma que Clarice é a responsável pelo assassinato. A denúncia choca a todos e muda completamente o rumo da investigação. Clarice, agora oficialmente acusada, se vê diante de um abismo e de um passado que ela não poderá mais negar. O passado de Marlene vem à tona em um dos momentos mais explosivos da trama. Depois de muito tempo afastada dos holofotes, ela retorna determinada a acertar as contas com quem a feriu. E seu alvo principal tem nome e sobrenome: Juliano Alencar. Em uma virada surpreendente, Marlene decide falar tudo o que sabe sobre os bastidores da perfumaria carioca e os segredos sujos que envolvem a origem de um dos seus produtos mais icônicos. Tudo começa quando Zélia, com seus próprios interesses escusos, revela a Beto e Beatriz que há uma denúncia antiga envolvendo Marlene, Juliano e um roubo de propriedade intelectual dentro da empresa da família Alencar. A motivação de Zélia está longe de ser altruísta. Ela pretende usar essa bomba para enfraquecer os rivais, ganhar vantagem nos processos movidos por Clarice e Beatriz, e quem sabe até tomar o controle da perfumaria carioca para si. Intrigado com a revelação e farejando uma boa história, Beto decide procurar pessoalmente Marlene. A princípio, ela hesita. Ainda sente vergonha pelo que passou e medo das represálias. Mas, ao perceber que não está sozinha e que há outras pessoas sendo prejudicadas pelas ações de Juliano, ela muda de ideia. Com os olhos marejados e a voz embargada, Marlene aceita dar uma entrevista exclusiva para Beto, uma entrevista que promete estremecer os pilares da poderosa família Alencar. Na conversa, Marlene abre o coração. Ela revela que foi manipulada por Juliano no início da carreira, quando ainda era uma jovem promissora nos laboratórios da perfumaria. Segundo ela, o vilão se aproximou com promessas de reconhecimento, apoio e até uma possível promoção. Em troca, Marlene cedeu a fórmula de um sabonete revolucionário que ela havia desenvolvido com muito esforço: o Cintilante, um dos maiores sucessos da marca. Ele disse que eu seria promovida, que meu nome estaria entre os grandes. Acreditei. Entreguei tudo. Rascunhos, amostras, anotações técnicas. E o que recebi? Nada. Fui ignorada, descartada, como se nunca tivesse existido, relata Marlene com a voz firme, tentando conter a emoção. Beto, surpreso com o nível da denúncia, confirma todas as informações, cruza os dados e decide publicar a matéria no dia seguinte. A manchete explode como uma bomba. Marlene quebra o silêncio e acusa Juliano Alencar de roubo de fórmula na perfumaria carioca. No mesmo dia, a entrevista se espalha como fogo em palha seca. A notícia corre pelos corredores da empresa, toma conta das redes sociais e atinge diretamente a reputação de Juliano, que entra em surto ao ver seu nome estampado nas manchetes. Furioso, ele vai atrás de Marlene, decidido a confrontá-la. O reencontro entre os dois é carregado de tensão. Juliano tenta intimidá-la, exige explicações e, em um tom ameaçador, cobra que ela revele o nome do jornalista responsável pela matéria. Mas Marlene não se intimida. Pela primeira vez, ela o encara sem medo. Você não tem mais poder sobre mim, Juliano. Tudo o que eu disse é verdade. E se for preciso, conto muito mais. Você me enganou, me usou e agora quer me silenciar? Dispara ela, sem tremer. Juliano percebe que perdeu o controle da situação. Marlene, antes submissa, agora é uma mulher determinada, pronta para jogar luz sobre os podres que ele tanto tentou esconder. E o que é pior, agora ela não está sozinha.
Beatriz e Clarice, cada uma por seus motivos, estão sedentas por justiça e podem usar a entrevista como prova em suas ações contra Juliano e a empresa. Nos bastidores, Eugênia e Basílio observam tudo com atenção. O escândalo envolvendo Marlene pode ser o ponto de partida para novas investigações e revelações ainda mais comprometedoras. Para Zélia, a denúncia se torna uma peça estratégica em seu jogo, embora sua motivação esteja longe da ética. A entrevista de Marlene não apenas atinge Juliano em cheio, mas também provoca um abalo sísmico dentro da perfumaria carioca. Os conselheiros da empresa se reúnem às pressas para avaliar os danos à imagem da marca. Investidores começam a questionar a integridade da liderança, e antigos funcionários cogitam vir a público com novas denúncias. Enquanto isso, Clarice, ao ler a matéria, sente que parte do quebra-cabeça finalmente começa a se encaixar. Ela lembra de falas antigas de Juliano, de movimentações suspeitas na empresa e da forma como Marlene foi subitamente afastada sem explicações. Ele fez isso com ela, e tentou fazer comigo também. Desabafa, olhando para Beatriz, que segura firme sua mão. A guerra por justiça está apenas começando, mas agora, com Marlene do lado da verdade, Juliano pode estar diante do início de sua ruína. Juliano e Maristela estão acuados diante das acusações de Arlete. Em uma conversa tensa e cheia de provocações, eles tentam manter a pose e se defender das insinuações sobre suas ligações com os recentes escândalos envolvendo a perfumaria carioca. Arlete, no entanto, não se intimida e os pressiona com firmeza, deixando claro que está disposta a ir até o fim para desmascará-los. Enquanto isso, Topete não consegue mais conter sua inquietação e confronta Orlando sobre o envolvimento misterioso dele com Ana Maria. A conversa rapidamente se transforma em um embate acalorado, com acusações e mágoas vindo à tona. Topete exige respostas, mas Orlando se esquiva, alegando que tudo não passa de um mal-entendido. Maristela, ainda abalada pelo confronto com Arlete, sofre um novo golpe. Ao abrir sua caixa de joias, percebe que muitas peças sumiram. Desesperada, ela chama um segurança e começa a investigar o roubo, desconfiando até mesmo de pessoas próximas. A tensão cresce quando ela percebe que o sumiço das joias pode ter ligação com a crise na empresa e com os segredos que ela e Juliano tentam esconder. Em outro núcleo, Edu finalmente toma coragem e revela a Guto que está levando uma vida dupla. Além do trabalho que todos conhecem, ele assumiu um segundo emprego para pagar dívidas e ajudar a família. Guto fica comovido e promete ajudá-lo, sem imaginar que isso acabará aproximando ainda mais os dois. Bia, por sua vez, observa de longe uma conversa entre Clarice e Arlete e fica intrigada com a presença da jornalista. Sentindo que há algo de errado, ela começa a investigar por conta própria, desconfiando que Arlete possa estar manipulando Clarice ou envolvida em algo maior do que aparenta. Em meio a esse turbilhão, Orlando e Ana Maria voltam a discutir, e mais uma vez Topete se vê no meio da confusão. Ele interrompe o bate-boca, tentando acalmar os ânimos, mas percebe que há sentimentos mal resolvidos entre os dois, o que o deixa ainda mais desconfortável com toda a situação. Thalia, sempre enigmática, faz uma revelação bombástica a Beatriz. Alfredo e Alfonso são, na verdade, irmãos gêmeos. A notícia pega todos de surpresa e lança uma nova camada de mistério sobre o passado da família. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beto, usando um pseudônimo, publica uma reportagem explosiva denunciando uma grave falcatrua dentro da perfumaria carioca. A matéria repercute nas redes sociais e nos noticiários, causando ainda mais pressão sobre Juliano e Maristela, que veem sua reputação desmoronar. E por fim, Clarice comparece à delegacia para prestar depoimento sobre a morte de Valéria. Em clima de suspense, ela revela informações decisivas que podem mudar o rumo das investigações e abalar ainda mais os alicerces da poderosa família Alencar. Thalia Taturana. A mulher, de aparência altiva e olhar penetrante, desembarca de surpresa no Rio de Janeiro, trazendo consigo muito mais do que bagagem física. Ela carrega um passado sombrio e intenções perigosas. Tudo começa quando Jacira, sempre disposta a proteger a filha Teresa do relacionamento com Alfonso, decide apelar para um trunfo inusitado, convidar a mãe do rapaz para fazer pressão sobre o romance. Ela acredita que Thalia, sendo uma mulher rígida e cheia de preconceitos, poderá atrapalhar o namoro. No entanto, Jacira mal imagina o que está prestes a desencadear.
Desde o primeiro instante, Thalia deixa claro que não está ali para fazer amigos. Com um ar arrogante e provocador, ela começa a criar confusão dentro da casa de Jacira. Sem o menor pudor, dá em cima de Sérgio, o marido da anfitriã, provocando olhares de reprovação e um clima tenso no ambiente. Mas essa é apenas a superfície. Durante um jantar informal, Thalia solta uma bomba que deixa todos atônitos. Ela não é apenas mãe de Alfonso, mas também de Alfredo, o rapaz misterioso que conquistou a simpatia de muitos com seu jeito sincero e discreto. A revelação de que os dois são irmãos gêmeos separados ainda bebês gera um choque na família. Alfredo fica paralisado por alguns segundos, mas, aos poucos, se emociona com a possibilidade de reencontrar uma parte da história que lhe foi arrancada sem explicações. No entanto, por trás do reencontro comovente e da figura materna aparentemente arrependida, Thalia esconde intenções perversas. Ela está convencida de que Teresa representa uma ameaça ao futuro de Alfonso e decide que precisa tirá-la do caminho a qualquer custo. Seu plano é simples e letal. Durante um almoço com a família, ela leva um frasco de pimenta doce, um tempero exótico que, na verdade, contém uma substância tóxica de efeitos imediatos. Contudo, Eugênia, sempre atenta aos detalhes, percebe algo estranho no frasco que começa a soltar uma fumaça suspeita assim que é retirado da bolsa. Desconfiada, ela troca rapidamente o conteúdo por um chá preparado com um tranquilizante leve, imaginando que, ao menos, neutralizará qualquer malícia que Thalia esteja planejando. O plano tem um efeito inesperado. Sem saber da troca, Thalia consome o chá que preparou para envenenar Teresa e, pouco tempo depois, desmaia à mesa. O susto toma conta da casa, mas Eugênia age rápido e impede que o pânico se espalhe. Quando Thalia recobra a consciência, está sob o efeito do tranquilizante. E é nesse estado de inconsciência parcial que começa a falar demais. Entre palavras desconexas e risadas perturbadoras, Thalia faz uma confissão chocante. Admite que foi a responsável pela morte das 3 noivas anteriores de Alfonso, todas vítimas de sua obsessão doentia em proteger o filho de mulheres que ela considerava indignas. Em seguida, revela sem remorso que planejava matar Teresa da mesma forma. A revelação cai como uma bomba no ambiente. Diante de tantos testemunhos e da confissão inesperada, não há mais dúvidas. A polícia é acionada imediatamente e Thalia é presa ainda na casa de Jacira, algemada e sob o olhar estarrecido de todos. Teresa, abalada, é amparada por Alfonso, que mesmo envergonhado pelas ações da mãe, se mantém firme ao lado da amada. O episódio deixa marcas profundas em todos os envolvidos. Jacira, que inicialmente achava estar apenas causando um mal-estar passageiro, se vê culpada por ter colocado a filha em risco. Alfredo, agora oficialmente irmão de Alfonso, tenta entender os segredos do passado. E Alfonso, dividido entre o alívio de ter Teresa viva e o peso das revelações sobre a mãe, se pergunta o que mais ainda pode vir à tona. Mas uma coisa é certa. Com Thalia Taturana, garota do momento ganhou uma vilã para ninguém esquecer, e seus desdobramentos ainda prometem incendiar muitos capítulos pela frente. Clarice e Beatriz decidem abrir o jogo com Arlete. Reunidas na casa da estilista, elas contam toda a verdade sobre Valéria, a mulher que anos atrás foi dada como morta, e a surpreendente história por trás da origem de Beatriz. Arlete, abalada, ouve cada detalhe. Desde o envolvimento sombrio de Maristela e Juliano, até o sofrimento de Valéria, que passou anos escondida, acreditando que jamais poderia reencontrar a filha. Beatriz, emocionada, segura a mão de Clarice ao revelar que Valéria, sua mãe biológica, sobreviveu graças à ajuda de Clarice, e que agora ambas querem justiça. Enquanto isso, Jacira observa com desconfiança a aproximação de Thalia, a nova funcionária da perfumaria carioca. A moça, de aparência doce e postura impecável, desperta a intuição de Jacira, que sente que há algo errado. Ela comenta suas suspeitas com Arlete, temendo que Thalia seja uma espiã infiltrada, talvez a mando dos próprios Alencar ou de algum outro inimigo em potencial. Do outro lado da cidade, Beto se reúne com Fred e propõe uma estratégia ousada: desgastar publicamente a imagem da família Alencar por meio de matérias escandalosas e denúncias em colunas de fofoca. Vamos expor tudo, desde o golpe contra Valéria até os desvios na perfumaria carioca. A opinião pública precisa saber quem eles realmente são.
afirma Beto, decidido a usar a imprensa como arma nessa guerra. Enquanto isso, Zélia, cada vez mais impaciente, pressiona Basílio a tomar uma decisão definitiva. Cansada da ambiguidade do rapaz, ela o confronta em seu apartamento. Ou você está do nosso lado ou será engolido por eles, diz, incisiva.